E tá dando treta, hein? A casa tá caindo para um clube aí. Um jornalista apareceu e chocou a internet com fortes revelações sobre os bastidores do Flamengo. E ele foi além, comemorou a saída do Marinho e citou até o nosso professor Dorival Júnior. E essa pequena turbulência pode render alguns reforços para o São Paulo. E temos boas novas sobre reforços. Saiu agora há pouco que o São Paulo pode contar com o retorno de um atleta. E considere isso um reforço. E você vai entender o porquê. E não para por aí. Eu vou te mostrar a opinião polêmica do Mauro César sobre a atitude infeliz do Abel Ferreira. Eu vi a opinião de vários jornalistas sobre o acontecido, mas a opinião do Mauro César foi disparadamente a melhor. Então fique ligado que vai valer muito a pena. E antes de mais nada, eu peço que você me ajude a fazer esse vídeo aqui disparar na plataforma. E é muito simples, é só você clicar nesse joinha que está aqui embaixo. E se você nunca me viu, tá chegando agora no canal, calma, sou feio, mas não mordo, tá bom? Faço questão da sua presença aqui sempre, então se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato e aqui eu falo de futebol. Tanto é que o melhor aplicativo de futebol do mundo patrocina esse canal. Falo do OneFootball. E foi esse aplicativo que me fez parar de comprar jornal, não preciso voltar correndo para casa para ver as notícias pela TV, porque eu tenho tudo na palma da minha mão. Chega tudo em tempo real, se eu perdi algum jogo aqui mostra os melhores momentos em alta definição. Tem alguns campeonatos que passam aqui também ao vivo, tá? O campeonato alemão é um deles. Posso te adiantar que se você não tem ele no seu celular, você está perdendo muita coisa. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente. Você não ouviu errado, você não vai pagar nada. Então ele está trabalhando credenciado e o celular é sim uma ferramenta de trabalho do profissional. E quando ele visualiza uma situação que é jornalisticamente relevante, ele começa a gravar. E é sim jornalisticamente relevante o dirigente do Palmeiras, campeão brasileiro, questionando o integrante da equipe de arbitragem e o técnico do Palmeiras fazendo a mesma coisa. Isso é sim relevante. Isso tem que ser registrado. É obrigação do jornalista registrar. Se ele não fizesse esse registro na hora e o chefe dele soubesse, teria que lhe dar uma bela de uma bronca, no mínimo. Por que você não gravou? Por que você não fez? Você viu? Está me contando e não gravou? Você não tinha um celular? Tivesse um câmera ali com ele, o câmera ia fazer a imagem. Ele ia ter que arrancar uma câmera enorme das mãos do profissional e não um pequeno telefone celular. Então, o trabalho do rapaz está correto. Ponto. É óbvio que ninguém tem o direito de avançar sobre uma outra pessoa e tomar o celular. Nem a polícia pode fazer isso. Se o policial na rua tiver um comportamento inadequado, o cidadão que vem passando pode fazer o registro no celular. O policial não tem o direito de arrancar, não. Ele que assume as consequências da sua atitude. Se ele estiver agindo dentro do seu protocolo, ok. Se ele estiver passando do limite, batendo em alguém covardemente, cometendo algum tipo de deslize, aquele vídeo pode, digamos assim, se voltar contra o próprio policial. Então, se a polícia não tem o direito, é evidente que nós também não temos, ninguém tem o direito de tomar o celular da mão de ninguém. Então, é óbvio que a atitude do técnico do Palmeiras é absolutamente inaceitável e condenável. Pelo que parece, o Palmeiras está entrando em crise que nem o Flamengo, hein? Quando as tretas começam, a gente sabe muito bem o que vem depois. E no Flamengo, a treta é interna, o bicho tá pegando por lá. E esse jornalista chamado Simon Ledo, que é do projeto Coluna do Fla, escancarou algumas verdades, hein? É impressionante, dá uma olhada. Uma excelente notícia que vem acompanhada de um fato preocupante demais. A boa é que Marinho não joga mais pelo Flamengo. A boa? Ele ficou chateado com a multa e a punição que recebeu e pediu para sair. Isso é ótimo, pra gente é maravilhoso. Mas o ponto negativo é que isso escancara um problema. Isso indica que a falta de comando, há uma ruptura na direção, quando um dos piores jogadores e mais cobrados do elenco se acha no direito de peitar de frente quem está acima dele. Sabe por quê? Se sente à vontade. Assim como os outros que vão dar declarações em rede social, confrontando o torcedor, outros xingando o torcedor, Vidal, Gabigol, e o Vidal, inclusive, que já deu xerique dentro de campo. E sabe o que aconteceu? Nada. Virou titular depois. Os jogadores percebem isso, percebem que não há comando e se sentem à vontade para fazer o que bem entendem. Técnicos saíram do Flamengo recentemente reclamando dessa falta de respaldo que vinha de cima. Dorival Júnior até hoje não sabe nem por que foi demitido. Jorge Jesus disse: o maior inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo. E parece que ele tinha razão. Se não acontecer mudança significativa, não é de jogador não, é no comando de futebol, aí sim o desastre está perto. O Flamengo precisa mudar. E já que não consegue mudar a forma de agir,
que mude as pessoas. Tem mais panela no elenco do Flamengo do que naquele kit grande da Tramontina que os noivos ganham dos padrinhos no dia do casamento. Só alguns exemplos aqui, para você ver como é que tá o grau da coisa. Tem a treta do Gabigol com o Davi Luiz, tem o descaso de alguns jogadores com a torcida, né? Os caras fazem cara de indiferente quando são cobrados. Outra coisa que veio à tona, e você já deve estar cansado de saber, foi o afastamento do Marinho por um ato indisciplinar. O próprio Flamengo fez essa postagem em suas redes sociais. E logo após a publicação do Flamengo, o jornalista Gabriel Sá, da Jovem Pan Esportes, soltou essa notícia. Detalhes: o São Paulo abriu conversas com o Marinho já na semana passada. Tudo evolui bem. Com o Marinho, os valores estão bem alinhados. Dorival aprovou. Resta o acerto com o Flamengo, que não deve fazer jogo duro, evoluindo aos poucos. Mas também abriu um alerta que enquanto não tiver assinado não dá para cravar nada, tá? Porque tem concorrente na parada. Separei algumas reações que eu vi nas redes sociais, dá uma olhada. Eu não quero que o Marinho venha para o São Paulo, mas se Dorival diz ok, quem sou eu? A notícia do Marinho é tão ruim, mas tão ruim, que eu tenho certeza que ele vem. Marinho, 20 vezes melhor que o manco do Luciano. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Venha, Marinho, venha reencontrar o prazer de jogar futebol. Se o Dorival quer, eu quero. Pior que Alisson, ninguém é. Cara, simplesmente não consegue fazer um gol em ninguém. Marinho pelo menos acerta uns chutes, uma vez na vida, outra na morte. E há 2 anos e meio foi o rei da América. Tô fechado com o Dorival, sem tumultuar. E se você é torcedor do São Paulo, por gentileza, comenta aí se você quer que o Marinho venha ou não. Tem um outro jogador do Flamengo que curiosamente quer vir jogar no São Paulo. Segundo informação, Rodrigo Caio estaria disposto a reduzir alto salário no Flamengo para retornar ao São Paulo. Na minha opinião, Marinho pode vir. Pode vir porque joga bem, joga melhor até que Luciano e Alisson juntos. Se ele topar diminuir o salário, pode vir, tudo certo, tá bom? Agora, o Rodrigo Caio, o caso é um pouco mais sério. Ele vai enfrentar 2 problemas. Um é aquela desconfiança da torcida, tá? Boa parte da torcida do São Paulo ainda tem aquela birra dele, mesmo ele tendo jogado muito no Flamengo, a verdade é essa. E o outro problema são as lesões que ele vem tendo. Mesmo diminuindo bem o salário, é uma aposta arriscada e o São Paulo não está tendo condições e nem tempo de fazer a aposta. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de um reforço garantido. Reforço porque esse cara é bem melhor do que o Jandrei na minha visão, tá bom? Segundo Vene Casagrande, Felipe Alves voltará a treinar com os demais jogadores do São Paulo a partir dessa terça-feira. O goleiro, que havia sido afastado por conta de atos de indisciplina, pediu desculpas ao treinador Dorival Júnior e também à diretoria e será reintegrado. Por mais que o Rafael esteja catando demais, né, o melhor goleiro que passou pelo São Paulo depois da aposentadoria do Ceni, e ousa dizer que é o melhor do Brasil nos dias de hoje. Se depender do desempenho, ele não vai deixar ninguém jogar. Mas ele vai precisar descansar uma hora ou outra para evitar lesão. É aí que entra o Felipe Alves, que é bem melhor do que o Jandrei, né? Passa mais segurança, tem mais experiência e não vem com essa de ele já tá velho pro gol. Você vê o Fábio do Fluminense, tá catando muito, o cara tem 43 anos de idade. E na história do futebol, os goleiros eles demoram mais para se aposentar. E você, prefere Felipe Alves ou o Jandrei? Deixa aqui nos comentários. E para fechar agora de vez, eu vou deixar mais uma opção de vídeo. E nesse eu mostrei o momento exato que o Abel pegou o celular do jornalista e dei a minha opinião, tá bom? Fui!